Muito boa noite, 9 horas e 30 minutos. Mais uma live para a série Corona Sem Neura. Olha só, eu gosto muito de começar a semana aí desejando tudo de bom para todo mundo, para todos vocês que me acompanham por aqui, que me seguem nas redes sociais, no Facebook, aqui no Instagram, no YouTube, na televisão, no rádio, no blog da Viva Bem UOL, enfim. A nossa missão aqui é justamente levar informação de qualidade para vocês e conversar com gente que tem uma visão privilegiada e diferente de tudo que a gente tem visto por aí. Falando de números, nós temos aí declarados pelo Ministério da Saúde 245.595 casos, 16.370 mortes e um número bacana aqui que eu gosto de falar bastante, vocês sabem disso, 94.122 pessoas que se recuperaram da infecção pelo coronavírus, tá? Antes de mais nada, pessoal, eu agradeço a audiência, agradeço vocês que me acompanharam nesse fim de semana na CNN, discutindo justamente sobre esse tema super importante, que é a questão do coronavírus, da saúde mental, de como vai ficar nesse pós-pandemia. No dia de hoje, a gente vai falar com o Pauê, que é um grande amigo que eu conheci há alguns anos atrás, quando eu trabalhava no Encontro com Fátima Bernardes, na Rede Globo. Ele que é multiatleta e palestrante. Vamos dar uma olhadinha aqui se ele já está em conexão com a gente. Pedindo para entrar aqui, deve estar chegando, imagino eu. Vamos lá, vamos ver aqui. Deve estar quase lá. Ainda não apareceu aqui, não? Mas vamos aguardar aí para ver se ele... Opa, já está aqui. Como não está, doutor Fernando? Vamos botar ele para dentro da conversa. Olha só, a gente até escreveu aqui alguma coisa para falar para vocês e utilizar o grande... Ô, meu amigo! Fala, Pauê. Boa noite, tudo bem, doutor Fernando? Cara, tudo ótimo, tudo fantástico, graças a Deus, graças a Deus. Eu estava falando com o pessoal aqui, olha só, a gente organizou aqui para falar bonitinho quem é o Pauê. Muitas pessoas, eu acho que todos os meus seguidores já te conhecem, mas vale a pena a gente falar, né? O Pauê é dono de inúmeros títulos importantes no esporte, tá? Isso faz de você já um cara diferenciado. Mais especificamente no triatlon, não é isso? E no surf. E pode ser considerado o primeiro e único surfista biamputado do mundo. Né? Oi, Foi, já tem mais gente aí nesse desafio, né? tô Depois de velho, sofrer. viu? Tá Tô velho nada, velho. rapaz? Tá velho nada. Agora, não, uma coisa eu fiquei preocupado aqui, tá? Porque assim, eu dei uma olhada aqui e falei assim, ó, depois de sofrer um grave acidente em 2000, eu falei, pô, 2000 tá aí. Que nada, cara, já estamos em 2020. Então já faz 20 anos isso, né? Bom, Vamos você fazer em escreveu junho. em junho, né? Em junho. Cara, você reescreveu sua história de superação e sucesso aí, tá, putz, há muito tempo aí mostrando para todo mundo como que a gente faz para lidar com situações tão difíceis, né? Porque assim, ó, Paulo, se você me permite provocar aqui o pessoal que está Fica à assistindo a vontade. gente, eu queria falar o seguinte, ó, tá todo mundo aí em pânico, com medo de coronavírus, é lógico que assim, muitas pessoas, eu mesmo, pessoas da família que tiveram infecção, gente que morreu, inclusive, tá? Mas assim, quando a gente pensa um cenário desse, a gente percebe que as pessoas estão com muito medo, muito pânico, e na verdade vão passar por isso sem sequer ver alguém de perto aí tendo um problema mais grave de saúde. Aí eu fico falando assim, gente, o que é pior? Tá? Imagina uma situação de você sofrer um acidente e perder as duas pernas, tá? E ter que se reinventar frente a essa questão que a gente está vivendo, que é mudar o comportamento e entender que a gente está numa situação diferente, tá? E com fé em Deus e, enfim, e cabeça no lugar, entendendo que é ordem e progresso, né? Nossa bandeira está escrito isso, pô, é se organizar e marchar para frente, é esse o caminho. Pauê, fiz a provocação, eu queria que você contasse um pouco aí da sua história aí, de como é que, eu sei que você sempre fala, né, muito bem disso tudo, mas eu acho que é um momento que as pessoas querem escutar da sua boca, né? Como é que foi essa história aí? Enfim, como é que a gente olha para você com uma cara tão boa, tão saudável hoje? Você olha para trás e fala como é que tudo isso aconteceu e como é que você reescreveu a sua vida? Bom, primeiramente a todos os seus seguidores, né, que são um sucesso na internet, e eu conheci talvez nesse meio do caminho desse sucesso todo. Você já estava já engrenando numa área de TV
quando, se eu não me engano, foi em 2013, né, que nós nos conhecemos, 2014. E eu foi a primeira oportunidade que eu estive no programa da Fátima, que eu retornei inúmeras vezes e você durante muito tempo fez parte lá do quadro, né? Toda terça-feira você estava lá. Isso, terça-feira, durante quase 6 anos, Pauê. E a gente jantou junto nessa oportunidade e foi uma naturalidade muito interessante, como a gente acaba conhecendo ao longo da vida muita gente. Eu vou entrar na história, tá? É só para fazer a introdução. E o que me chamou muita atenção em você, como pessoa, como ser humano, foi a sua humildade, a sua abertura, a sua naturalidade em lidar, né? Independente de como você estava naquele momento, naquele status de poder estar ali à frente, sendo um comunicador, num programa de visibilidade nacional, do lado de uma das maiores apresentadoras, né, do momento, que é a Fátima. E a gente teve ali uma breve comunicação que acho que foi assim muito legal, muito forte e ficou muito marcado para mim. Tanto é que as poucas vezes depois que a gente veio se falar, mas a gente sempre manteve contato, foi sempre muito verdadeiro. Então, voltando à minha história, né? Queria deixar esse relato registrado, que eu sei que depois vai para o YouTube. Então, fica eternizado essa minha gratidão, esse reconhecimento por um cara que eu admiro, independente de quem seja hoje o Dr. Fernando, é um cara 10, um cara sangue bom, né? No português da gíria popular. O meu acidente acontece em 2000, né? Aconteceu em junho do ano de 2000, mais precisamente no dia 8. Eu atravessava uma linha férrea próxima em São Vicente, né? Hoje eu resido em Santos, que é a cidade vizinha, mas minha mãe, né, na época eu morava com ela e era em São Vicente e tinha uma linha férrea que cruzava em direção a uma academia e eu fui atravessar essa linha, estava desativada já há alguns meses e aí pelo fato de estar desativada eu quase não observava para atravessar e naquele dia, né, uma locomotiva apagada cruzou, né? Eu cruzei o caminho dela ali e aconteceu ali o trauma, né? A amputação de imediato ali, foram quarentenas em quarentenas, né? Inicialmente no hospital, depois posteriormente em casa e muitas aceitações, né? Muitos momentos de adaptação e de entendimento. Acho que vai muito de encontro, inclusive dando gancho ao nosso bate-papo hoje, né? Que eu até gostei do quadro, bem sugestivo, né? Corona sem neura, porque na verdade a gente não pode ficar amedrontado. E eu até depois vou fazer algumas considerações em cima dessa questão do corona sem neura. Mas eu acho que é isso, né? Como lidar com esse momento de uma forma plena, né? Que é difícil, com certeza é difícil. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 época, anos, 18 estou com anos. 38 hoje. Você imagina, um rapaz com 18 anos, é aquela idade que a gente tem a sensação de liberdade, né? Que a gente deixa de ser um menino, um adolescente, a gente pode fazer um monte de coisa diferente e, de repente, a vida te ofereceu um desafio complicado, né, Pauê? Complicado. Foi E bem difícil. esse processo, como é que foi no começo? Assim, quando você olha assim, o Pauê para trás, você fala assim, puxa vida, com, sei lá, até meus 22 anos eu pensei assim, depois eu fui mudando o pensamento, eu fiz do limão uma limonada, enfim, qual que é o processo que A sacada, né, que teve a sacada ali. que você mesmo teve? Eu acho que assim foi um autoconhecimento inicialmente, a permissão do autoconhecimento, algo que é muito comum ao momento atual para todos nós. A gente precisa saber como lidar com as intempéries, com os imprevistos, com as situações que a gente não domina e dar um passo de cada vez, né, para que esses passos sejam sólidos. Não adianta a gente querer se aventurar num lugar que a gente desconhece. Naquela época, doutor Fernando, eu lembro, eu recordo assim, que era poucas informações, o mundo não era digital ainda, então era muito mais difícil o acesso às informações. E aí isso acho que foi o grande fator de dificuldade maior que eu tive, né? Poder conhecer outras pessoas, poder ter contato com outras pessoas. O pouco que eu conheci já me ajudou muito, que na época foi o Lars Grael, né? Que foi um cara que foi 2 anos antes que eu. Inclusive eu consegui me adaptar antes dele, depois, por conta do tipo de amputação. Então foi uma troca muito de admiração, assim, sabe? Aquela coisa, eu via nele uma progressão e depois
Mas antes disso tiveram anônimos também, né? Teve o Tanaka, teve também um cara que era um modelo super famoso, o Ranimiro, que era amputado também de coxa. O Pirata, um surfista que era do Guarujá, que me ajudou muito a entender no começo como que seria o início dentro da modalidade. O que me ajudou muito foi o esporte. Pelo fato de eu gostar de esporte, eu acho que a grande sacada veio por ele. Eu até conversava hoje caminhando com a minha mãe, né? A gente estava conversando e aí eu até falei para ela, poxa, o esporte na minha vida foi tão determinante que não somente me ajudou, mas salvou minha vida. Porque se eu não conhecesse o esporte, talvez eu não tivesse descoberto tantos potenciais que eu não imaginava. Como, por exemplo, eu voltei para a cena muito por conta aí trazendo a questão da comunicação, né? A mídia me ajudou muito naquele início. Eu me via numa cena onde a mídia me construía, ela me colocava lá como uma pessoa, sei lá, num pôster, numa foto, numa capa de revista, no Fantástico, falando assim de uma forma empoderando. E eu não estava naquele momento, mas eu me via daquela forma e surgia uma responsabilidade muito grande de assumir aquele papel. Então foram esses vários momentos encadeantes que me levaram a essa progressão que foi muito gradativa. É interessante o que você está falando, né? Quer dizer, aparecia primeiro para você até um cenário maior do que você estava sentindo no momento, e aí então depois você ia, o Pauê chegava, é isso? Oportunidades. Oportunidade. Sempre, eu acho que o meu início se deu muito por oportunidades. Grande parte assim hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada dentro do que eu faço. Eu tenho hoje uma empresa, uma microempresa. Eu trabalho já há quase 17 anos com eventos pelo Brasil, dando palestras, tenho publicações, tenho várias conotações de projetos esportivos e sociais. Mas assim, eu nem imaginava, eu me formei em fisioterapia, né? E foi algo que assim eu escolhi na época porque eu tinha me tornado atleta e era o tempo que me sobrava para poder estudar. Minha grande vontade era fazer medicina, só que para isso, na época, precisaria passar em alguma pública, né? Porque todas as economias tinham ido no meu tratamento, na minha condução ali daquele momento oportuno, né? Que foi o acidente. E aí, assim, posterior a tudo aquilo, as coisas foram se encaixando como quebra-cabeça. Né? Eu acho que, assim, eu não lutei nunca contra o processo. E, pelo contrário, uma coisa que é legal as pessoas ouvirem, eu nunca tive vergonha. Eu acho que a palavra autoestima, ela está muito ligada a como que você quer se ver. Não como você se enxerga, mas como você quer se ver. E essa questão de autoestima foi algo que me ajudou muito. Porque eu me imaginava de tal forma e eu buscava por aquilo. Então, naturalmente, as coisas, muitas caminhavam em direção, outras tantas, muitas não também. Ô, Paulo, mas assim, levou um tempo até você aceitar a situação, até a ficha cair e falar assim, cara, a vida mudou. E eu faço um paralelo, eu lembro que a gente abriu aqui uma super live e, putz, a gente teve a sorte de você solicitar e deu para você entrar tudo. E a gente falou, não, vamos conversar sobre isso. E eu falei, cara, isso é muito oportuno, porque as pessoas estão perdidas. O que a gente sente é isso. A regra do jogo mudou, o tabuleiro aqui mudou a função. É como se a gente estivesse jogando xadrez e, de repente, olha, o peão não anda mais só para frente. De repente, o cavalo não anda mais de L. E está todo mundo tentando voltar e jogar um jogo que se jogava antes. E é tão maluco esse negócio da pandemia que, assim, isso não é uma regra para uma determinada camada da sociedade, não é uma regra para uma cidade ou para um país ou para uma área do planeta, não. É geral, é para toda a situação. E quando a gente olha, por exemplo, uma história de vida como a sua, eu acho que você consegue voltar e falar assim, cara, independente da situação de cada pessoa, cada um deles está vivendo um pouco do que o Pauê viveu naquela época. Você imagina, é gente que apesar não, além do medo de se contaminar ou tendo parentes que tiveram um problema e muitas vezes não tem orientação e tudo, foram mandados embora. Estão na beira aí da falência, estão desesperados porque assim, querem trabalhar e de repente percebe que a situação tá complicada, a turma não está remando tanto a favor. E fala assim, pô, eu fico imaginando, o Pauê deve ter passado por isso num instante, até que chega uma voz de comando, que é interior ou não, né? Você falou muito bem aí, no seu caso, foi o esporte e a própria projeção que ia te jogando e falando, não,
existe um horizonte melhor. Só que eu preciso me permitir chegar nesse horizonte. Se eu ficar aqui bancando, obviamente sem querer, né, o desesperado e não perceber que o mundo está me empurrando para um amadurecimento, eu vou ficar parado aqui e sentindo dor, simplesmente. Né? Você acha que dá para a gente fazer esse paralelo? Claro. E dando para fazer, o que você diria para as pessoas? Eu acho que essa conexão do xadrez, eu que sou, assim, adoro. Eu tenho jogado muito xadrez online. Olha só. A caneca aqui do dia, em homenagem a você, o Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro é bem isso, né, mestre? Iron Man, né? Triathlon. E a historinha ali da Marvel ali, o cara tá um puta cientista maluco e, de repente, precisou criar até uma forma do coração dele funcionar para ele conseguir, então, seguir a vida em frente. Em homenagem, viu? Sua homenagem. Oh, obrigado. Cara, eu acho que você tocou num assunto muito legal. Você falou do xadrez, e o xadrez é totalmente estratégia. Com pouca idade, eu não tinha muita noção disso, obviamente. Talvez também por ser navegante de primeira viagem nessa história toda de amputação, desmistificando a questão de adaptações, autoconhecimento, superação. Tudo isso foi mais difícil. Hoje, olhando para trás, eu consigo identificar vários pontos que foram estratégicos. Então, o que vem a ser estratégia? Estratégia, na verdade, é economia, né, de tempo para você conseguir ser mais assertivo, né? Você conseguir ganhar, inclusive, a alavancagem de motivação com as suas assertividades. Então, assim, você ganha tônus conforme você vai reagindo e vai crescendo, e a estratégia te dá isso. E, assim, fazendo um paralelo com o momento atual, né, o que aconteceu comigo, eu tive pessoas na minha vida que foram importantes, então eu fui muito ajudado, né? Desde a minha família, minha mãe, me orientando desde uma primeira fala que eu uso muito nas palestras como algo vital no meu amadurecimento. Uma das vezes que eu estava no leito, eu pergunto para ela se ela, né, para minha mãe, se ela sabia se eu voltaria a surfar ou algo do tipo. Na verdade, a minha maior dúvida era se eu ia voltar a viver. E surfar era uma metáfora. Tipo, se eu voltar a surfar, eu faço qualquer coisa, porque surfar é mais difícil. Só que eu tava sendo super, né? Eu queria já dar um passo maior com a perna, nem perna mais eu tinha. Eu queria surfar de pé. Acabei me adaptando, surfando de joelhos, tal. Bacana pra caramba. Minha mãe não soube me responder. Ela sai de cena, pede um segundo, e aí aquilo me angustia tanto, assim, me deixa muito, assim, mal. Porque se a pessoa que eu, né, referencio confiança não me dá, é porque tô frito. De repente ela volta e me diz algo tão belo, tão assim, um ensinamento assim que eu passo hoje para outras pessoas como uma voz divina, uma voz assim realmente que serve para tudo. Ela me disse assim: sua vida, ela vai ser regida de acordo com o seu posicionamento, ou seja, da forma como você se colocar para o mundo. Se você se colocar como uma pessoa, um coitado, as pessoas vão te olhar dessa forma. Agora, se você tiver orgulho de estar vivo, duvido quem não vai querer estar perto de você. Eu ouvi aquilo, assimilei informação e continuei no dia a dia caminhando, fazendo minhas coisas. No começo, era bem difícil entrar numa piscina onde eu treinava, que tinham triatletas olímpicos que estavam, né, nas Olimpíadas, e eu chegava e causava, né, porque eu era o único cara amputado ali na raia. E aí, de repente, começou a criar, enquanto os caras faziam um treino e eu tentava atravessar a piscina, a diferença, começou a rolar um misto de troca. E essa troca me fez muito bem, porque eles viam o meu esforço, que ajudava eles, e ao contrário, eles também me traziam aquela essência, porque eu estava perto deles. Então aquela troca foi me construindo, foi me lapidando. Teve meu técnico, que não teve piedade, ó, lascou treinamento, muitos desafios, muitas provações, travessias aquáticas, né? Uma notória, duas, vai. Uma terminei uma prova de 1.500 metros, fui o último a chegar. Tão motivado que estava, chega o organizador de uma prova e me oferece inscrição para uma outra. Eu, do ato, fiz. Nem sabia a roubada que estava me metendo. De repente, quando eu sou chamado pelo meu técnico para combinar a logística da prova, 2 meses depois, eu nem lembrava mais. Ele, poxa, mas como logística se eu nado e saio, contorno boias, né? Não, essa prova larga de um ponto e chega em outro. Aí eu, poxa, mas como assim? E fui para a prova. A prova era aqui a distância, saía da Ponta da Praia em Santos e chegava na Elia Porchat em São Vicente. 8 quilômetros nadando no mar.
eu olhei aquilo e falei, poxa, nunca nadei isso com as duas pernas, agora que eu não vou conseguir. Possível. Essa prova, para mim, ela representa o marco da superação, porque foi em 2001, em abril de 2001, ou seja, menos de um ano do acidente, né? E eu nadei 8 quilômetros e quando eu cheguei e me surpreendi que tinha ganho de pessoas com pernas, né? Meu técnico me acompanhou o tempo todo, o Mosquito, foi um grande responsável, inclusive. Eu cheguei e me autoafirmei e falei assim, cara, eu só não consigo o que eu achar que eu não consigo, porque eu nunca tinha feito isso e eu provei para eu mesmo que é possível. Então, assim, a partir daquele dia, eu nunca mais me permiti enxergar assim algo difícil em algo que eu não tentasse. E fui assim. Aí me tornei campeão mundial de triatlon, fui bronze no Pan, fui pentanacional. A trajetória do triatlo só foi interrompida em razão de uma lesão. Mas não satisfeito, continuei em projetos com a canoagem, por exemplo. A minha mais expressiva foi uma vinda de Paraty a Santos, foi a expedição Superágua, uma travessia de 10 Cara, dias. Paraty é quase Rio de Janeiro, pô. Sim, Você veio de é lá Rio de para... Janeiro. É, Rio de Janeiro. Uma expedição que a gente fez em 2013, foi muito legal. A gente teve visibilidade nacional, a gente foi no Jô, fantástico, teve esporte espetacular, cobertura. Assim, todos os meus projetos, eu sempre tive o grande viés de levar isso como informação. Assim como você está colocando hoje o Corona Sem Neura Isso. como uma informação pública, né, tentando trazer a minha história, por exemplo, para criar esse paralelo, eu sempre tive sempre busquei por esse viés. Porque eu acho que na prática, doutor Fernando, o que você faz hoje, de repente, dentro, sei lá, de um centro cirúrgico, não é cabível, de repente, para você compartilhar, porque é um ambiente muito nichado. Mas o aprendizado que você tem vivenciando algumas cenas, esse sim pode ser correlacionado. E aí, falando com a questão atual, né, da estratégia, que tiveram pessoas na minha vida que me ajudaram, que foram me guiando, eu penso assim, hoje eu fico vendo, né, tem países que conseguiram sair aí do seu confinamento, da sua quarentena, como, por exemplo, países com IDH super elevado, como Coreia do Sul, como Nova Zelândia, como a Alemanha, né, que voltou agora para o campeonato alemão, o Bayern jogou ontem, se não me engano. Então, assim, esses países adotaram estratégias certas. Se você buscar informação mais adentro, né, os ministros que tomaram conta, né, da área de saúde e tudo mais, foram pessoas que tomaram medidas, né, realmente ríspidas, mas assim, precisas. Eu acho que uma das informações que mais me chamou a atenção foi da primeira-ministra da Nova Zelândia, que disse o seguinte: o nosso emblema não era causar pânico, como muita gente tem ouvido hoje da mídia aqui no Brasil, né? Talvez por esse desencontro da área política. Ela chegava todo dia e fazia boletins diários e dizia: galera, estamos indo no caminho certo, parabéns, vamos nessa. Um líder, ele tem que encorajar a sua equipe, né, a sua nação. Eu acho que esse papel, essa estratégia é a que dá certo. E a gente está um pouco deslocado. É o presidente que usa máscara, é o presidente que não usa máscara, que fala para abrir, o outro fala para fechar, e a gente não sabe para onde seguir, né? É uma situação que A a gente está gente muito percebe, né, perturbado. Paulo, que o que acaba acontecendo é que assim, existe uma estrutura hierárquica organizada, mas o brasileiro, o povo como um todo, a minha sensação é essa, a gente ainda carrega muito do que eu chamo de síndrome do vira-lata. Né? Sim. A gente fica achando que a gente é o pior. É isso que você está falando. Às vezes a gente tem que ter uma meta, um plano, seguir e ir em frente. Então, o presidente anterior, um dos anteriores, quando a gente teve uma super crise e falou isso é só uma marolinha, ok ele ter falado isso. Agora o nosso presidente atual fala isso é uma gripezinha, nossa, ele falou uma coisa absurda. Você fala, gente, o camarada está dando um comando de coragem para a gente ir em frente. A gente precisa... a gente precisa fazer isso. Alguém lá em cima precisa falar, cara, a gente vai seguir em frente. Porque se a gente ficar desesperado, a gente vai ficar paralisado. E fica justamente isso, no meio de todo esse pandemônio, essa pandemia, essa confusão, uma falta de norte para guiar, que na verdade não falta. O norte está lá. É a gente que está se deixando ainda influenciar e não entendendo. Porque em países, como você muito bem citou, o comando veio da onde deve sair, e foi simplesmente escutado. Não dá para você, no meio do caminho, como uma criança mimada, não querer obedecer o seu pai ou as leis que estão vindo de cima. Porque você já fez essa escolha. Você tem o pleito, você tem, de uma forma organizada,
só que a gente às vezes fica perdido, porque bonito é o que o estrangeiro está fazendo. Sim. E, de repente, assim, essa situação pandêmica, ela pode representar para a gente um desafio de superação. É como você falou, por que não? Em menos de um ano, imagina, você passou por uma situação complicadíssima, que a gente sabe que, pô, você não deseja isso para ninguém, nem para o pior inimigo, né? E, de repente, em menos de um ano, você estava fazendo algo que você não imaginou que seria capaz de fazer. Então, acho que falta um pouquinho ainda na gente dessa pitada de, como você falou, de organização e de seguir em frente, né? Porque, realmente, a superação, ela precisa disso, né? E não Enfim. tem essa desculpa, viu, doutor Fernando? Porque assim, ó, na prática a gente pensa, o Brasil ele não é um país com esse IDH como esses citados. Mas a Índia, por exemplo, que agora que eu lembrei, que é um IDH médio, a segunda maior população do mundo está na Índia. Então a gente pensa assim, poxa, o que eu noto hoje aqui no Brasil? Lendo, vendo, observando, porque a gente está aqui, né, cada um na sua cidade, meio que trancado. Eu acho que assim, a quantidade, hoje a gente mora num país continental. Então, assim, é muito difícil você agradar a todos, né? Ele é muito dividido em opiniões, ele é divergente em um monte de questões. Então, assim, as necessidades, de repente, do Nordeste, do Norte, são outras do que as do Sudeste, né? Então, a gente tem que entender que, assim, num país maior, existem dificuldades que num país como a Alemanha, por exemplo, não vai existir. Num país como a Coreia, não vai existir, né? A Coreia é dividida em duas. O que eu quero dizer é o seguinte, a Índia é maior, a Índia tem mais gente. E a Índia foi um exemplo também de medidas cautelares, porque ela fez o seguinte, quando soube do caso, foram depois, acho que de uma semana ou duas, foi emergencial, 21 dias de quarentena e deram 4 horas para as pessoas se prepararem. 21 dias de fechamento de tudo, tá? 4 horas para se prepararem. Não foi esse lenga-lenga de tipo, vai, não vai, que eu encontrava gente, amigos até. E eu vou falar sobre essa parte também, que eu acho que não cabe julgamentos, tá? A gente está vivendo uma fase de autoconhecimento e você às vezes vê uma pessoa que aceita de uma outra forma, vê de outra forma. O teu pensamento não é a verdade absoluta, a gente está lidando com algo invisível. O teu pensamento não é a verdade absoluta, eu penso assim. Então, quem sou eu para julgar o outro, né? O cara que não está usando máscara. Cara, eu acho que tem que usar. Mas se ele não vai usar, eu não posso puni-lo, né? Eu posso evitá-lo. Eu não posso puni-lo, né? Porque eu acho que é feio essa questão. É um colaborativismo que tem que existir, uma união, e parte do princípio de um líder. O líder que traz isso. E a partir do momento que tem essa estratégia, que vem dessa forma que você colocou, hierárquica, e a gente respeita os pleitos, aí a coisa acontece. Então, eu acho que assim, é bem o que você colocou. Você usou das palavras certas agora, usando essa casta toda, ela só acontece de uma forma plena se existe o respeito por parte dessas cadeias. Agora, se existe o furo da quarentena, aí a gente não consegue, sempre vai ter ali o vazão, né? É isso que você está falando, né? Porque a gente fica imaginando uma coisa que simplesmente venha de cima, mas depende de cada um de nós, na verdade, né? Olha só, o Fernando Monteiro falou o seguinte, ó, mas brasileiro é bagunçado, essa é a opinião dele aqui, não está nem aí de uma forma geral. Eu acho que é justamente isso que a gente está falando aqui, né? É uma oportunidade que a gente tem dentro desse problema de a gente se conscientizar e andar para frente. Eu acho muito interessante que a gente estava falando aqui de esporte, né? E eu sinto que, assim, o nosso país começou, as coisas começaram a meio dar uma balançada aí, acredite, foi quando o Brasil tomou aquela lavada de 7-1 da Alemanha, que parece que as coisas começaram a perder a graça e o brasileiro começou a prestar atenção para coisas que realmente têm uma relevância, que vão impactar no dia a dia e tudo mais, né? Parece que o pão e circo deu uma acabadinha ali, né? E a gente ficou envergonhado, né? Porque daí não tem nem a organização e também não tem nem aí a graça de bater no peito e falar, não, mas a gente é bom no futebol. Você fala assim, puta, será? Né? Futebol era salvação até então, né? Salvação. E parece que a casa começou a cair nessa época, né? Agora, Pauê, olhando tudo isso assim, e entendendo que são processos, né? E eu acho que assim, a nossa nação está passando por um processo de amadurecimento, doloroso ou não, mas é um processo de amadurecimento. Eu acho que o Sistema Único de Saúde que a gente tem aqui no nosso país é um dos conceitos mais avançados reais da democracia. Eu falo para você, tem muito país aí fora
considerado o país de primeiro mundo, que inveja o que a gente desenhou e o que a gente tem aqui. Veja, não estou falando que funciona da melhor forma possível agora, eu acho que não vai funcionar nunca, porque sempre, na verdade, a gente vai ter o compromisso de melhorar, de melhorar, de melhorar. Como você falou, você acabou de sair de uma prova, de repente surgiu a oportunidade de ter outra. E você fala, nossa, eu aceitei. Quando você vai ver, você fala, puxa vida, nem tinha noção do que eu estava aceitando. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente está passando, né? Depois que esse desafio maior que a gente está vendo na pandemia, e olha só, eu tenho certeza que o mundo não vai acabar com essa pandemia. E a gente tem certeza também que depois de alguns anos, a gente pode olhar para trás e olhar as nossas tábuas de evolução e verificar se realmente até esse nosso comportamento desigual, talvez não muito coerente entre todas as forças, energias e tudo mais, se isso, na verdade, impactou para o mal ou para o bem. Porque, independente de qualquer coisa, a gente tem uma imunidade natural que está acontecendo. Quando a gente olha a taxa de letalidade, o pessoal fala, não, mas está sendo feito pouco teste. Ok, talvez se testasse todo mundo, ia testar um monte de gente que tem muito pouco sintoma, e aí quando você faz a divisão, a taxa de letalidade cai lá para baixo. Sim. Então, assim, a gente só vai saber isso daqui a alguns anos. Mas é lógico, o que preocupa a gente é que isso não está sendo feito de uma forma tão organizada quanto a gente sabe que poderia. E principalmente pelo nosso comportamento, né? De ser diferente, de ser continental mesmo, de ter diferentes pontos de vista. Você acha que quando você encarava um desafio maior do que, no fundo, você falava assim, puxa, agora eu peguei um negócio difícil mesmo. O resultado ele estava atrelado simplesmente à sua organização, ou tinha um momento que você, não vou falar apelava, mas assim, se fazia valer da fé ou da crença de que tem alguém lá em cima que falava assim, puxa, olha, se a minha vida não acabou é porque a minha história ela ainda precisa ser vivida e precisa ser contada. É bem colocado, assim. Eu acho que assim, eu não teria uma divisão exata em percentual para dizer a relevância de um e outro. Mas eu acho que estão 50-50, talvez, porque eu acho que não adianta você estar totalmente preparado, porque às vezes, até com todo esse preparo, você dá com o cara na porta. E aí, se você não tem estrutura, crença, né, aquela força maior que te rege para poder se levantar e continuar adiante e tentar novamente, é frustrante. Por exemplo, hoje a gente teve uma notícia de esperança, né? A Moderna, a farmacêutica americana, parece que os primeiros testes com humanos tá dando positivo. Tanto é que na Nasdaq subiu quase 20% as ações dela. Que eu estava hoje observando lá. Foi uma mudança, hoje rolou um monte de coisa, né? O mundo borbulhou. Os Estados Unidos caiu o dólar, subiu a Bolsa do Brasil. Por quê? O próprio Estados Unidos deu resposta para o mundo. Os Estados Unidos, né, que é talvez o país mais atingido com toda essa crise, não só economicamente, mas também número epicentro é Nova York, né? A gente sabe que ali é onde está o maior número de casos. E os Estados Unidos deu a resposta para o mundo dizendo o seguinte, olha, a gente está mais preparado do que vocês imaginam. A gente tem caixa aqui sobrando aí para muitos e muitos anos. Quer dizer, essa voz de confiança trouxe entusiasmo, né? O petróleo voltou com alta, tudo que estava meio que desde aquele circuit break lá que começou no começo da pandemia, voltou. Começa a ter um esboço de confiança. E agora trazendo para a minha história, esse esboço de confiança, ele vinha também nessas doses homeopáticas. Não pensa que era assim, ó, vinha aí com precisão e uma alavanca. Vou dar um exemplo prático. Tava eu contando, tá, dinheiro para fazer inscrição naquela época, logo no início, porque as próteses, a cirurgia, foram particulares. Eu tinha plano de saúde, cobria tal, mas assim, o restante não. Eu ainda não tinha grana, né? Eu era novo, eu tinha 18 anos de idade, meus pais que bancaram isso. E ninguém estava esperando uma fatalidade como essa, então pegaram os melhores médicos, né? Pegaram o melhor equipamento e, vamos fazer o melhor. Foi o que estava ao alcance também. E depois tiveram, obviamente, que passar por um período ali de muita contenção. E eu estava tão engrenado no esporte que, assim, existiam alguns momentos que os meus pais faziam força para poder dar continuidade. Então, uma delas foi o seguinte. Eu fiz uma prova, toda classificação para mundial, você passa por seletivas. Então, desde a primeira prova, que foi o Paulista, eu lembro da inscrição que eu consegui.
Aí depois a CBTRI me deu a do brasileiro, mas eu não tinha a passagem aérea e a hospedagem. Meus pais bancaram. Fui para lá, fiz a prova, tal, classifiquei. Pan-Americano. Consegui para o Pan-Americano. No Pan-Americano já, aí ferrou. Aí eu consegui um patrocinador na época, que foi meu primeiro, que era uma universidade, a qual depois acabei fazendo parte. Depois veio uma corretora de seguros. Foi ali que eu consegui meu primeiro dinheirinho. E aí eu consegui ir para o Pan-Americano. E aí, lutando ali e tal, sentia muitas dores. Minha prótese ralava, o equipamento não estava adequado, não era a prótese certa para correr. E eu ali, ó. Até que Era o que você consegui... tinha, era o que você tinha, era isso. Era o que eu tinha. Isso era 2002. E aí eu fui indo e consegui classificação para o Mundial. E aí quando eu cheguei para classificar para o Mundial ali, veio a convocação. Chegou para mim, aí eu falei, caramba, e agora? Como que eu vou? O Mundial era em Cancún, no México. Pô, outra moeda, gastos, tal. Eu falei, pô, esse aí eu não vou conseguir bancar, né? E aí vamos lá para a coisa que a pergunta que você me fez, né? Programação, treinamento e fé, né? Crença. Cara, nesse momento era só a fé que iria me salvar, né? E eu nem tava muito me punindo por isso. Pô, cheguei até aqui e não vou conseguir. Eu tava realizado de poder ter chegado até onde eu podia, né? E de repente surge a mídia, né? Que era meu grande amuleto da sorte, uma aparição no Faustão. E o Faustão me convida para gravar uma mensagem que era para um ator que tinha síndrome de Down, que era o Luiz Felipe, estava numa novela. E aí gravou o Osmar Santos, gravou... Quem gravou? O Ebert, talvez? Não, o Ebert acho que ainda não gravou. Uma galera, assim, poucas pessoas gravaram, assim, dando uma mensagem de força. E aí, dia seguinte, me ligam. Era a técnica da Adriana Beari e da Shelda, do vôlei. Inicialmente me convidando para ir para o Rio de Janeiro para conhecê-las, que elas estavam indo para a última Olimpíada. E eu achei super demais ser convidado, né? Falei, poxa, me mandaram a passagem, fui para lá, conheci elas. Passei o dia inteiro treinando com elas. No dia seguinte, na churrascaria, antes de ir embora, elas perguntam para mim, poxa, Pauê. E elas já sabiam, porque eu falei no Faustão, né? Qual que era o meu sonho. Aí ela falou assim, pô, você gostaria de realizar algum sonho e tal? Eu falei assim, pô, sei lá. Você não tem nenhuma competição aí pela frente? Eu falei, pô, tem o Mundial. Aí quando que é? Daqui a 2 semanas. Pô, ela esticou o braço assim e jogou para mim um envelope com as passagens e estadia. Cara, aquilo ali foi maravilhoso. E ó, pra tu falar que não foi mentira, olha aqui, ó. Vou te mostrar uma parada. Olha isso aqui, ó. Vê se tu consegue enxergar. Nossa, olha aí, olha aí, olha aí. Cara, sensacional. Sensacional. Ainda consegui o título, né? Que foi muito legal. Assim, isso foi, acho que assim, ó, uma grande provação naquela fase da minha vida que eu precisava dessa energia para continuar adiante. E eu tive essa certeza. Então, assim, hoje o meu papel, tô Fernando, quer dizer, e nessa situação você simplesmente sentiu, te pediram, você fez ali o depoimento, aí veio um convite, e foi legal aquilo. Né? Aí você falou assim, cara, não sei se vai rolar, eu tô dando o meu melhor aqui. Na verdade, não era nem por isso que eu estava fazendo aquela gravação. A gravação foi simplesmente um convite. Imagina você me convidou para participar do canal. Sim, aí sim. Eu topei. Aí, de repente, amanhã alguém me liga e fala assim, pô, vi você lá no canal do Dr. Fernando, pô, queria falar contigo sobre isso. Foi um negócio desencadeante. Entendi, ou seja, você vai dando chance para que o universo conspire a favor. Exatamente. E a coisa não vem assim de repente, né? Então a gente está buscando aqui uma saída, uma solução, uma inspiração, como viver essa época aí do corona sem neura, e de repente é essa dica aí que você está dando, né? As coisas vão pintando. Então, para isso, a gente precisa deixar as portas, as janelas abertas e os relacionamentos aí respirando, né? Porque se a gente tiver preconceito, não é isso que você está falando? Eu falo muito isso, né? Puta, a gente é um país só, né? Olha, eu vou falar né? o que eu observo de você, tá? Eu vejo você, desde que eu te conheci e vim acompanhando, eu vi Eu lembro uma vez que você me disse isso, né? Falou, cara, teve uma vez que caiu a pauta no programa da Fátima. Sim. E foi o dia que eu te conheci. Você falou assim, e aí ela me pediu para segurar e eu fiquei com ela no ar, sem convidados, trocando ideia, né? Sim, e aí, assim, sim. foi a partir dali que eu acabei entrando nesse meio. Talvez você nem conhecesse esse lado comunicador que você tinha, que depois você ficou 6 anos lá, mas aí depois agora você foi para a Band, né? E ficou um tempo também,
que teve outras habilidades, outras, né, acho que experiências. Eu acho que o homem, né, o ser humano, ele é isso, cara. É assim, é estar aberto às oportunidades, mas antes de mais nada, dar o melhor, dar o seu melhor. O universo, ele vai fazer as coisas acontecerem naturalmente. Agora, obviamente, se você é uma pessoa relaxada, uma pessoa assim, tem os caras que nascem com dom, né, que é diferente, né? Aqueles caras que não fazem nada, né? Simplesmente são talento puro, né? Que assim não se esforçam para isso. De repente jogam bola ou sei lá, é um artista que canta muito. Então esses caras assim, você fala, pô, isso aí é fora da curva. Mas a maioria, a grande maioria, tem que se esforçar, né? Tem que buscar, tem que trabalhar, tem que se desenvolver. E eu lembro uma coisa que você uma vez também me falou, que foi no programa, sobre neurociência, que a gente falava sobre sinapses, sobre e depois eu fiz uma palestra num evento de um amigo meu, Brain Talks, que eu pesquisei sobre movimento e trabalhei a importância do movimento, tá, como fator motor no desenvolvimento da superação, tá? Por quê? Você sabe melhor do que eu, não vou dar aula aqui, mas assim, vou só comentar e você me falou isso uma vez e eu depois fui buscar essa informação com mais relevância. Uma vez que se constrói uma via, né, de acesso, isso torna-se plástico e você consegue acessar isso inúmeras vezes. Diferente de um músculo, né, que ele volta ao seu estágio original, né, depois que você exercita ele, você faz a hipertrofia, mas tem depois, ele volta ao normal. O cérebro não. O cérebro consegue criar campos e campos e campos e a memória ela fica lá. Então você volta nela e uma vez que você superou, fez um triatlon, sei lá, fez uma travessia como essa, entendeu que é possível superar, você consegue fazer outras coisas com mais facilidade. E isso acho que é uma habilidade que a gente tem inexplicável, né? Paulo, você está falando isso aí, eu estou pensando o seguinte. A gente conversou, né, recentemente numa entrevista à CNN e eu falei algumas coisas eu vi que... hoje, né? Não, repassou, mas foi sábado à noite Ah, tá. que pegou. Aí a gente começou a falar sobre esse medo, né? Que é falado assim, olha, vamos achatar a curva porque senão o sistema de saúde vai entrar em colapso. Aí quando a gente olha como que o sistema de saúde já vinha funcionando, você fala, gente, mas isso aí já está colapsado. Não é essa a premissa, entendeu? Se você garantir o ventilador para todo mundo, não significa que todo mundo vai sobreviver, porque tem uma outra coisa que a gente ainda não desvendou, que é a relação do vírus com o próprio sistema imune, com a individualidade de cada pessoa. Então, assim, a gente ainda está num pensamento muito infantil, tentando achar uma solução para o que ainda é insolúvel, né? E vem sendo insolúvel. Agora, quando a gente aprende um caminho, e eu acho que o desafio é esse mesmo, fazendo esse paralelo com o movimento, e vamos falar aí do movimento de enfrentar a pandemia com um sistema único de saúde que a gente tem, né? Pô, na hora que a gente vai entendendo qual que é a dificuldade para chegar até a ponta, qual que é a dificuldade para você passar um comando, quando de fato precisa. Olha, pessoal, então a estratégia aqui vai ser o lockdown, que, pô, a gente viu o lockdown acontecendo na Itália, na Espanha, na Inglaterra, e não funcionando lhufas. Porque, assim, se funcionasse, nas 2 semanas que teriam feito o lockdown, não ia ter algo exponencial. Mas não é que não funciona, percebe? Mas a gente está olhando, e a gente vai ter o nosso próprio registro. Olha, a gente, quando tentou fazer isso com a população, você muito bem falou, não usou a máscara ainda. Você fala, mas, filho de Deus, isso não é nem só por você, é por todos nós. Ou então, olha, tentamos fazer tudo direitinho e não chegou até a ponta ali, de repente numa determinada aldeia, de repente em determinada região, não conseguimos chegar até lá. Desculpa, próxima vez, se houver uma próxima vez, a gente vai estar muito mais instrumentado para fazer isso muito melhor. É fato. Fernando, É fato. Quem nasceu, não sei se você chegou a ler a respeito dessa nota, quem nasceu em 1900 foi uma das pessoas mais fortes, né, de uma geração passada, porque, nem falando historicamente, mas em 1900, a gente fazendo algum retrato rápido, as pessoas viveram não só a gripe espanhola, a crise, né, de 29, econômica causada também por todo aquele rebuliço, viveram ali resquícios, né, viveram a Segunda Guerra Mundial, né, viveram um monte de fases difíceis, né, e sobreviveram e viveram. Eu acho que, assim, esses momentos, a gente fala assim, poxa, talvez eu, obviamente, nunca tinha vivido algo assim
tão impactante. Acredito que você também não. Também não. Mas os nossos avós, sim. Sabe? Assim, é tipo... não tá tão distante essas realidades. Então, acho que assim, o mundo sempre foi assim. E no passado existiam guerras, né? Hoje as guerras, elas ainda existem? Sim, são mais silenciosas, né? Existem teses até, que nem vamos entrar nesse detalhe, sobre bioterrorismo, né? Existem Israel pesquisando, dizendo que existem possibilidades que esse vírus não veio de Wuhan, né? Que esse vírus veio de laboratório. Mas eu acho que isso aí, pensar dessa forma aí, a Olha, gente... eu vou até falar para você, Paulo. Você sabe que recentemente eu conversei com um colega, o Gustavo, que é até um pesquisador brasileiro que está desenvolvendo a vacina brasileira para o coronavírus. E eu falei para ele, ô Gustavo, num dia que a gente se encontrou, foi tomar um café, fala a verdade, dá para saber se esse bendito coronavírus, SARS-CoV-2, foi feito em laboratório ou isso é uma fake news? Ele falou, Fernando, isso não foi feito em laboratório, porque se fosse, ele falou isso, ele falou categórico, porque se fosse, a hora que você faz o sequenciamento genético, é possível você verificar os pontos de clivagem e aonde teria alguma interrupção. Ele falou assim, não foi. De fato, tem alguma relação com a questão de hábito alimentar diferente com o animal silvestre. Aí estamos falando aí do pantulim, do morcego e coisas assim. Mas não foi algo que fizeram em laboratório e soltaram. Então, assim, são umas premissas, né, são uns pontos de partida e discussão que são importantíssimos que sejam falados, porque senão a gente fica ali perdido, né? Ou seja, teve um ponto de origem? Teve, mas não foi esse exatamente desse jeito. Isso tranquiliza o coração da gente, né? Porque você fala, pô... porque imagina bioterrorismo, uma guerra silenciosa, imagina, joga um vírus no ar e mata... Não pode, nem imagina, deixa pra lá. Eu acho que assim, a gente tem que pensar o seguinte, tipo, depois eu nem conhecia isso, fui buscar saber também. Esse período de quarentena está sendo bom para pesquisa, né? Então a gente, além de estar desenvolvendo, estou trabalhando num projeto muito legal, bacana, uma coisa inovadora, mas vira e mexe, estou lendo coisas, até para buscar conhecimento, saber um pouquinho mais. E fui buscar, poxa, na China, animal silvestre, né? Uma curiosidade. Existe, no passado, se eu não me engano, na década de 60, 70, teve uma massificação de mortes na China de milhões, coisa de 50 milhões. Depois busca saber a respeito. Que os próprios governantes liberaram a caça de animais silvestres. Foi ali que começa, com tartaruga, com cobra. Depois começou com outros animais mais, né, morcego e coisas do tipo. E aí, esses próprios animais silvestres que são comercializados em armazéns, eles ficam em gaiolas, um em cima dos outros, e sei lá, o sangramento de um, corrimento, lágrima, um contato com o outro. E essas mutações criaram aí, né, a existência de um monte de bactérias e vírus, né, lugar abafado, esses armazéns, pouca ventilação, então propício aí para desenvolvimento. Cara, aí você fica pensando, fala assim, poxa, não é querendo dizer o chinês é porco, né? Isso aí é antisséptico, né? Antisséptico. Aí você fala assim, pô, aquele pastel de gato, né? Que você fala o chinês ali, pastel de gato, tal, não sei o quê. Cara, lá é tradição. Lá eles comem gato. A gente não come aqui galinha e não come vaca. Lá eles comem gato. Então, assim, não é uma coisa surreal. Lá é cultura. O mais interessante, estava indo uma live outro dia aqui de um cara muito legal, que é o Emir, estava num canal aqui também, junto com outro amigo meu, com o Flávio, e ele tocou num assunto, ele visitou já 92 países. E eu fiquei assistindo as curiosidades que ele contava, e uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, que eu já tinha observado isso, mas é legal quando uma pessoa vem e fundamenta. Ele falou assim, cara, se você quiser conhecer um país, antes de conhecer o país, de visitá-lo, entenda a religião que ele está. Né? Qual a religião dele? A religião diz muita coisa em relação à cultura. E, de fato, se você for buscar para aqueles lados orientais, né, eles usam muito, né, a religião deles, eles privilegiam muitos atos que, para nós, né, a gente enxerga como algo, assim, totalmente fora da curva. Então, acho que, assim, diante de um mundo diversificado, resta respeitar. É aquela coisa, né? O Covid não é da China, o Covid é do mundo, né, cara? Tipo assim, porque se não é bioterrorismo, né, que não é algo criado em laboratório, com certeza, então, é algo que foi sem querer, né? Então, se foi sem querer,
merece atenção, mas assim, merece uma atenção de todos, porque todos estamos nessa mesma tempestade, né? Não é o mesmo barco, não é a mesma tempestade. Você sabe que um neurocirurgião, que foi até meu chefe no passado, o Dr. Marcos Rota, ele escreveu um texto e eu achei incrível a metáfora que ele usou. Ele falou assim: Fernando, olha só, a gente está na mesma tempestade, sim, mas o que acontece? Nós não estamos no mesmo barco. Cada um está no seu barco Tem gente diferente. que tá à deriva, né, E, cara? por isso que, assim, quando a gente olha e tem a vontade de ajudar todo mundo, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa se nortear no princípio, um dos princípios fundamentais do SUS, que fala o seguinte: a equidade, né? Quando a gente vai falar de igualdade, a gente vai falar em igualdade de julgamento, igualdade de olhar, a gente acaba errando. Como você falou, pô, lá a cultura é diferente. Não adianta você chegar lá de uma forma austera com a linguagem daqui. A gente vai precisar, de alguma forma, reconversar muitas coisas, né? Inclusive hábitos, não tenha dúvida. Porque não dá para todo momento ficar pintando uma coisa diferente, sendo que a gente sabe que, por exemplo, o saneamento Tiveram três básico vírus. é algo que precisa mudar, que precisa ser diferente. Mas a gente precisa ir, né, junto com o lance da empatia, e também a empatia é uma coisa de você receber e pensar como o outro. A equidade é quando ativamente você vai ajudar o outro, né? Tem que ajudar a pessoa da forma adequada, Altruísta, né? da forma que ela tem como receber aquilo e se sentir melhor. Ô, Pauê, deixa eu falar um negócio. A gente está dando quase 1 hora de live aqui, daqui Caramba, a já pouco passou tudo cai. isso? Cara, E se a gente não encerra antes, depois a gente não consegue Sim, salvar, sim. porque é legal todo mundo saber, né? Que assim, essa live ela fica aqui 24 horas, aí depois eu salvo, coloco no canal no YouTube, como você falou muito bem aí, para ficar eternizada mesmo. A gente vai olhar para trás depois de um tempo, depois que tudo isso passar, e vamos falar: puxa, olha o que a gente conversou naquele dia, naquela época, que coisa mais Vai bacana, né? falar assim, dá um abraço, doutor Fernando. É. Mas, Paulo, eu queria que você falasse, assim, nesses minutos finais, baseado mesmo na sua experiência de vida mesmo, qual orientação você daria para o povo brasileiro, entendeu? Entendendo que a gente está tudo aqui de mão dada, na verdade, e a gente está, acho que até amadurecendo como nação mesmo, como pátria, de entender que é preciso a gente remar junto e que, assim, a gente não é o último da fila, como muitas pessoas acreditam. Temos desigualdades ainda, sim, mas a tendência disso, quando está todo mundo com a consciência aberta para perceber, é isso diminuir, de modo que as pessoas tenham as mesmas oportunidades e que a gente possa, enfim, até mesmo exportar conhecimento. Não exportar cérebro, pelo amor de Deus, que é o que a gente vem fazendo. Um cara é muito bom, vem um estrangeiro aqui e pega esse recurso humano. Não, o brasileiro tem que ficar no Brasil, a gente tem que fazer o nosso país ser melhor, né? Qual que é a dica que você dá fazendo esse paralelo? Porque eu acho que é muito rico esse paralelo. Você passou por um momento, vamos fazer um paralelo? A amputação ali foi o equivalente a esse choque da pandemia. O que o povo brasileiro, como ele deve agir frente a uma situação tão Fazer um trocadilho. ameaçadora? Vou fazer um trocadilho em cima das tuas palavras. Corona sem neura. Corona existe, é fato. Sem neura. Não podemos ter medo, né? Eu acho que o medo que causa pânico, ele não é legal. O medo, como termômetro, ele é prevenção, é profilaxia. Eu acho que a gente tem que saber entender o medo, primeiro de tudo. Existe um ditado, né, que eu uso muito esse ditado, na verdade, acho que é o que eu criei, sei lá, eu sonhei com ele. Ninguém morre afogado porque não sabe nadar. Morre afogado porque entra em pânico. Porque todos sabem boiar. Qualquer pessoa, se ficar parada e tentar boiar, vai conseguir. Então, acho que a grande reflexão para o momento é as pessoas entenderem que se você não é calibrado para ligar uma TV e ficar se influenciando com assuntos ruins, evita. Se você é um cara que consegue filtrar e consegue se alimentar de coisas boas, mas pesquisar a respeito do que está acontecendo, ok. Mas o melhor de tudo, buscar por coisas legais, por soluções, por ocupações que vão trazer você numa elevação de autoestima, cuidar principalmente do corpo, da mente, né? Alimentação, sono, exercícios físicos. Eu acho que quando a gente está com a imunidade alta, é quando a gente está cuidando da gente.
né? Mais do que simplesmente estar vacinado. Talvez as pessoas falte para elas hoje um equilíbrio de conseguir perceber, poxa, o problema pode ser muito grande para mim, de repente você é um empresário, um comerciante e não está conseguindo produzir nada e você está sem caixa. Cara, mas sua vida está em primeiro lugar. Depois, pensa-se como vai fazer. Não dá para se aventurar numa situação que a gente não sabe, é invisível. Tem pessoas que estão muito bem, estão afortunadas. Mas tem pessoas também que têm grandes riquezas e que têm grandes responsabilidades também. Eu acho que, de prática, todo mundo está vivendo o que deveria, de fato, viver, tá? Não é uma questão de assim, poxa, caramba, mas por que tal pessoa nasceu num lugar tão remoto, tão pobre, com tantas dificuldades? Cara, eu tento entender que tudo é uma questão muito espiritual. A gente veio para esse mundo de passagem para evoluir. Eu perdi as pernas por uma questão, acho que espiritual. Por que eu perdi as pernas? Por que eu estou vivo e por que eu tenho que lidar com a vida dessa forma? Por quê? Se eu me indagasse e tentasse buscar culpado, eu não sairia do lugar. Então, essa é a reflexão que fica. A gente não pode ficar estagnado pelo medo. A gente tem que se aventurar com sabedoria, né? Com muita responsabilidade. E, sem dúvida nenhuma, tudo isso, depois que passar, vai ser uma grande pandêmica evolução. Tenho certeza disso. Pô, legal, gostei muito das suas palavras, viu? Vai ser uma super, hiper pandêmica evolução. Eu também acredito nisso, viu? Porque as regras do jogo estão mudando aqui e para todo mundo, né? Para todo mundo, literalmente, né? Literalmente. Várias pessoas estão discutindo de uma forma diferente, né? Cada um tem o desafio que precisa nessa vida e parece que até a gente, como geração, porque quando a gente olha naquele horizonte que você convidou a gente de voltar para trás ali de 1900, pô, se a gente reclamar, olha para trás o que os caras passaram, né? Não foi brincadeira, né? Não foi brincadeira. Outro momento, outras dificuldades. Outro momento. E como era para informar aquilo, noticiário era muito devagar a informação. E hoje a gente tem vários recursos a mais, até um recurso como esse, por exemplo, né? Tecnologia a nosso favor, vacina, tratamento, medicina, a própria política, que de alguma forma é mais organizada do que era tempos atrás, né? A gente quando a gente olha lá no horizonte, lá para trás, quando a gente tinha simplesmente uma organização tribal, veja, a gente, de alguma forma, a gente está organizado, a gente precisa olhar o lado bom das coisas, né? Porque senão a gente fica realmente perdido e paralisado pelo medo. É ter o medo e utilizar ele como um fator de progresso e não de paralisação. É isso aí. Ó, fantástico te ver de novo, conversar de novo com você. Viu? Todo o pessoal aqui agora já sabe qual que é o seu endereço aí no Instagram, vai te seguir nas redes sociais. Cara, e vamos combinar de conversar mais, de se encontrar, de, assim que possível, poder dar um abraço físico, né? Tão importante. A gente vai fazer um evento, eu vou pensar em alguma coisa legal para a gente fazer juntos. Algum evento que contextualize essa parte mais sua, científica, e eu vou entrar nessa parte mais vivencial. A gente vai criar um combo bacana. A gente já tinha conversado sobre isso. Sim, vamos colocar em prática quando voltar. É isso aí, acho que o momento é agora. É isso aí, vamos botar a cabeça para funcionar e vamos trabalhar. Planos e projetos futuros, Pauê. A gente vai se falar mais. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com todas as pessoas que estavam aqui presentes. E você é um cara muito generoso. Tenho certeza que tem muita coisa boa aí pela sua vida, pela frente. Eu tenho acompanhado a tua trajetória, vejo essa evolução assim de forma muito notável. Talvez por você estar vivendo, né, no dia a dia, perceba em alguns pontos, mas assim, eu posso te garantir, continua aí firme e forte que você está brilhando. Muito obrigado, meu amigo. Você também. Uma boa noite e vamos descansar, porque amanhã tem mais. Forte abraço. Um abraço para todos. É isso aí. Beijo, se cuidem. Valeu. Até. Tchau, tchau. Tchau.